Alô, a gente caiu, não sei porquê, mas caiu, encerrou o vídeo, eu salvei o iniciozinho, mas a gente vai voltar a falar. Vamos ver aqui se o pessoal entrar. Brice, Maristela, tô aqui dizendo que a gente caiu, não sei porquê, né? Essas coisas da rede. Inclusive. Ah, é? Talvez a gente tenha caído por conta de conexão, né, Brice? Tava ruim pra você, né, Brice? Eu vi você falando antes. Camarada Wilson, Lucas tá aí, camarada. Ellen Assad, arquiteta, pô, arquiteta, nós estamos aqui para mandar também algumas dicas pra gente. Vamos ver se a Clara volta aí. Não sei por que encerrou o vídeo assim imediatamente. Adrielson, aí ó. Também tá aí com a gente. Cris Miranda. Opa, Clara entrou aqui de novo. Vou chamar você de novo, tá, Clara? Opa, Mônica, geocontextualizada, de novo aí, sempre presente. Aqui, tô aqui. Ei, Clara, ó, eu só Oi. estou ouvindo a sua voz, mas não estou vendo você, não subiu a sua imagem. Isso aconteceu quando a Brice também entrou, Leseara. Então, Sim. pode ser que a gente caia de novo, tá? A gente vai tentando até a gente O conseguir, meu, porque a gente é a desse. minha, a minha internet estava fraca, agora eu botei o 4G. Sim. Não, eu Né? sei que é o Israel, eu sempre falo que é o Israel, Brice. Não, beleza, mas é que como a sua imagem não subiu para mim, isso É, aconteceu numa conversa com a Brice e caiu, mas vamos tentar. Eu acho que a gente vai falando. Eu estava falando aí no final que você estava falando o seguinte, que sociedades que se fecham não são boas. Isso é uma verdade em vários sentidos, eu estava falando. Que é uma verdade do ponto de vista da economia, uma verdade até... aí, ó, tá vendo? A Clara caiu também. Vamos de novo. Vamos vendo de novo, a gente vai conseguir. foi? Eu Eu acho que deu a entrei. mesma coisa. Deu a mesma coisa. Talvez se você voltar para outra internet, mesmo ela estando um pouco mais fraca, seja melhor. Porque eu acho que hoje isso pode ter impacto aí do tempo, né? A gente nunca sabe. A internet é um negócio mais complicado de saber até do que a Covid. Talvez seja melhor você. Ah, Ah, agora foi, ó, de novo. Não, eu estava fechando aquela história de que, em vários sentidos, isso que você falou é verdade. O fechamento ele é muito ruim. Geneticamente, dá aquele problema da recessividade. Do ponto de vista da economia, mercados fechados não conseguem se diversificar e enfrentar crises, né? Então, a gente tem uma série aí de modelos. A gente não é contra a abertura e a mundialização das relações. Pelo contrário, o que a gente não quer é esse modelo de globalização em que só o capital está globalizado, mas os direitos não são globalizados, né? O capital pode entrar e exatamente. sair de onde ele quiser, mas o trabalhador não pode ter o direito a um benefício social igual da Europa, aqui no Brasil igual ao europeu. Então, quer dizer, a gente quer a globalização do mundo mesmo. O mundo deve ser global, respeitadas as tradições e as culturas, né, claro. Mas vamos lá para a nossa questão da cidade, que eu acho que Eu tem muito a ver entrei com tudo aí? isso que a gente está falando. E o André Você entrou? está aqui Eu já com a entrei? gente. Ah, então tá bom, falou. Estamos todos Então aqui. tá bom. Tá bom. Olha, eu tô explicando que eu tô de óculos escuro, que meu óculos quebrou, tá, gente? Vocês me perdoem. Ó, a Arlete e a Emily estão mandando um abraço para a gente. Um abraço para as duas. Vai lá, Clara. Então, vamos lá. O que a gente pode falar de função social das cidades dentro do pensamento do BR Cidades e dentro dessa lógica nossa do direito à cidade?
Bem, a ideia de função social da propriedade, né, a gente fez uma campanha. Na verdade, a gente colaborou numa campanha que foi realizada pela Amacentro, Associação dos Moradores, né, do Centro da Cidade, mais a Defensoria Pública. O Vinícius, até ouvi ele por aí, né, que é um defensor público que, junto com os outros, né, conduziram essa campanha. Aí a gente fez uma cartilhazinha, nós discutimos bastante, que é um conceito de difícil entendimento, né? Mas aí a gente decidiu deixar esse termo está na Constituição, em vários pontos da Constituição, artigo 5, artigo lá da ordem econômica, né, o artigo da política urbana, e aí a gente faz toda uma história da propriedade, passando, né, pela colonização e invasão brasileira, né, que o rei chegou aqui e tomou conta de tudo, e a terra era toda dele, depois ele fazia sesmaria, a noção de propriedade era uma noção que não era uma noção capitalista. A partir do século XIX, meados do século XIX, mais especificamente num determinado ponto, a gente sai desse regime, que era um regime não capitalista, para um regime capitalista, e exclui uma parte enorme, é feito com muita violência, os poceiros, né, os fazendeiros, de uma forma preventiva, ocupam território ocupados pela população comum, e ainda não tinha havido a libertação dos escravos, tradicional. E aí a gente sai de uma ordem para uma outra ordem, e isso é um dos fatores, né, da nossa desigualdade no acesso à terra. Pois bem, a ideia da função social da propriedade é uma ideia, assim, da onde eu estudei, né, ela vem de duas linhas. Ela vem de uma linha da igreja, né, que todo mundo tem direito à terra, né, a questão da equidade. Como uma dádiva divina, né, como um bem de Deus, assim, né? Nem tem esse discurso, é um discurso muito mais ainda, já era um discurso ligado ao positivismo, e do positivismo que a cidade tem que funcionar como uma máquina, todas as partes têm que estar funcionando. Uhum. As partes que estão desocupadas, subutilizadas, elas estão atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Uhum. Então, aí vai surgindo esse termo, né? Mas no nosso caso, tem um barulho, sou eu, será? No nosso caso, a gente teve, nos anos 70, muitos movimentos sociais, bastante movimento social por moradia, por creche, contra a carestia, por transporte público, e eles, né, junto com arquitetos, urbanistas, pessoal do direito, todo mundo que tem a cidade como objeto, assim, várias, né, disciplinas, vão criar o Fórum Urbana, que era uma ideia que já vinha dos anos 60 também. A nossa ideia da função social da cidade vai se coligar com a ideia do direito à cidade, que é essa ideia que não é só o direito à casa, o direito ao transporte, o direito aos bens urbanos, né? A ideia de fazer, de produzir esses bens de acordo com seus desejos, né? Então, não é só uma coisa mecânica, né? Tem toda uma coisa da festa, do desejo envolvido. Então, a nossa ideia da função social da propriedade tem a questão, né, que vem desse conceito que a gente toma, mas ele vai se casar com outras ideias, né, que é a ideia da luta, né, pela cidade, pela transformação da cidade, porque uma das questões, né, por exemplo, dentro da nossa agenda é a questão ambiental, né, o valor que os recursos têm, tratar a questão ambiental como um bem comum, você estava falando, né, da poluição, da água, né? Sim. Então, esse direito à cidade é um direito de fazer a cidade de acordo com essas melhores qualidades para preservar os bens comuns e os recursos, né? Os recursos são finitos, finitos. E ao mesmo tempo que são finitos, alguns deles só podem ser gozados no comum, né? De forma difusa, né? Não dá para você estabelecer que alguém é dono do ar, como fazem e agem como se fossem dono do nosso ar, a Vale e a ArcelorMittal, que poluem o nosso ar, poluem a nossa praia,
como se eles fossem donos e pudessem, de repente, pagar pelo uso, pelo abuso, né, de jogar pó de minério e carvão no nosso ar e na nossa praia. Mas falando só um pouquinho, só para dar uma palhinha sobre essa questão do direito da limitação do direito à propriedade à função social, é porque esse direito lá atrás, antes do próprio capitalismo, ele era um direito absoluto, né? Só que o Antes do capitalismo capitalismo, traz... não existia, né? Eu estava tinha a contando... propriedade dos donos dos reis, dos nobres, né? Eles tinham uma propriedade, não era a mesma coisa que a propriedade moderna, mas eles tinham direito sobre essas terras e eles poderiam conceder esses direitos e tudo mais, mas a propriedade, como a gente compreende hoje, é isso que você está falando, é capitalista. Ela é a propriedade capitalista, né? Ela é propriedade do Estado capitalista e a propriedade criada pelos capitalistas. Mas quando vem o capitalismo se apropria desse direito, inclusive reconstruindo a ideia do contrato, ele quer esse direito absoluto. Quem tem direito à propriedade pode impor a propriedade a qualquer um outro. Inclusive isso está no direito, lá na lógica das ações possessórias. Só que a evolução do direito da propriedade na modernidade começa a dizer o seguinte: esse direito tem que ser, como qualquer outro direito, limitado. E é limitado ao quê? Hoje, aos direitos fundamentais do ser humano. Então, os direitos de primeira, segunda, terceira geração, que é um termo utilizado para falar dos direitos fundamentais, impõem que a propriedade, quando ela entre no rol de direitos fundamentais, tem que, junto dela, vir a limitação do interesse social. Porque o direito à propriedade não é um dos direitos que deveria estar relacionado na nossa Constituição como direito fundamental. Aí, para colocar ele lá, você vê que toda vez que ele aparece, vem a função social. Porque essa é uma batalha, essa é uma luta, entendeu? Assim, não, você quer botar a propriedade, eu boto a função social. Então, de fato, o que existe hoje é uma função social da propriedade. A propriedade deve ser sempre utilizada pensando na função coletiva que ela tem nos impactos coletivos. Estou falando do ponto de vista do que a gente pensa no direito de forma geral, não estou falando especificamente do conceito que vocês construíram aí no BR Cidades, mas que casa com essa ideia de que, por exemplo, a Vale SA e a ArcelorMittal não podem usar a propriedade da atividade dele, acabando com o nosso meio ambiente e, por exemplo, acabando, inclusive, com a nossa capacidade de 2 vezes por dia se locomover na cidade. Eles param aqui em Jardim Camburi, a Avenida Dante Michelini é parada 2 vezes por dia por essas empresas, por conta do transporte de pessoas que eles fazem para as empresas. Então, tem todo um contexto aí do fundamento desse direito da função social da propriedade, que eu acho que é basilar, né, na discussão sobre o direito à cidade, né? Exato, sim. Eu estava falando sobre a nossa campanha, né? Sim. E uma das questões que a gente fez foi levantar quais as propriedades, né? Teve uma campanha de apontamento, né, de designação desses imóveis vazios, e a gente conseguiu levantar numa campanha de um dia direto, mas demorou um tempo e ainda está em aberto, mais de 127 num centro muito pequeno. O centro de Vitória tem 2 quilômetros, uma profundidade muito pequena. Então, é muita coisa sem funcionar. Sim. E agora, com a pandemia, ampliou. Então, isso não desvaloriza só economicamente. Para realmente de funcionar, causando prejuízos, inclusive sanitários para a população. Sim. Tanto que a Amacento pegou essa campanha e conduziu à frente, levando, inclusive, para judicialização, e foi obtido ganho, né? Uma juíza deu ganho de causa para o município de Vitória aplicar imediatamente os instrumentos, né, para cobrar a função social da propriedade. E deu a pandemia e parou, mas parece que a prefeitura está se movendo. Primeiro ela fez um curso, e aí a gente aprende que para a aplicação desse instrumento tem que ser planejado, porque realmente eu pensava, o que adianta punir o proprietário se dura 5 anos esse processo, mais ou menos, né? E fica lá, e não dá nenhum destino, não dá uma orientação para esse usuário, para esse proprietário.
Então tem que ter um planejamento. E duas pessoas falaram, uma de São Paulo, uma de São Bernardo do Campo. A de São Bernardo do Campo foi mais interessante. Eles planejavam, eles tinham um projeto para a transformação desses ambientes. Sim. Então, aí, né, realmente, a questão da legislação urbana, para mim, ela funciona quando você tem programa e política. Política, tanto que, por exemplo, uma parte grande da nossa agenda são políticas, são políticas que já estão de acordo com a política pré-existente, né? Uma política desenhada. A gente tem política de mobilidade, que privilegia, né, a mobilidade ativa, a intermodalidade, os combustíveis não fósseis, né? A gente tem política de habitação, tudo isso desenhado dentro de processos participativos e ficam nas gavetas, né? Sim. Nós temos um PDU muito legal, assim, que tem bastante instrumento para a gente transformar, por exemplo, as periferias em lugares mais aprazíveis, né, que a gente viu esses dias um susto que a gente toma, que sai um levantamento do IBGE que o Espírito Santo é o segundo estado em áreas subnormais. O que é uma área subnormal? Né, uma área subnormal é uma área que a urbanização é deficiente, que o acesso aos bens, tipo esgoto, né? Água, todos os serviços, urbanização, a precariedade da habitação é ruim. 27% do Espírito Santo atrás apenas no Amazonas. E olha, quem são os estados que muito impactados pelos fluxos da globalização? A gente, por causa das commodities, no caso, esses acidentes que acabaram com nossos bens comuns, né, que o pessoal fala crimes, 2 crimes bárbaros que aconteceram com o nosso meio ambiente, né? E lá no Amazonas já é a questão da mineração também, da Zona Franca de Manaus, né? Sim. Por que a pandemia foi tão forte? É direto com a China a relação lá. Sendo que Vitória também, apesar de ter tido um esforço que eu valorizo muito, Projeto Terra, demarcação de ZEIS, tem que valorizar. É uma política muito interessante que foi feita, ela tem que ser melhorada, mas ela é muito engenhosa, porque ela não vai trabalhar só com urbanização, ela vai trabalhar com regularização, com urbanização, com qualificação do espaço e com desenvolvimento humano, que é fundamental. Não adianta, porque a gente estava falando lá da questão da terra que as pessoas foram alijadas. Aí tem a questão, né, do fim da escravidão. As pessoas não são preparadas, não são remuneradas, né, não tem nenhum ressarcimento, elas são jogadas na vida sem nenhuma preparação, e a pobreza aumenta, e depois a gente tem uma industrialização de baixo salário, isso só foi piorando. Então as pessoas não têm acesso à terra, as pessoas não têm dinheiro para ter acesso à habitação, então as políticas têm que ser conjugadas, elas têm que ser integradas. O Projeto Terra faz isso, ela consegue transformar, porque a ideia é que mais ou menos 50% do território de Vitória foi ocupação. Né? Muita gente fica falando, né, quando teve a ocupação do IAPI, eu vi as pessoas lá, olha, invasou. 50% do território de Vitória é ocupação. Ou seja, eu pergunto onde você mora, né? Para você acusar o colega atual, né? Então, mas voltando, né? Diminuiu para 33%, mas 33% para uma cidade que quer ser cidade educativa. Eu vi a propaganda de um candidato aí, ufanista, dizendo, vamos levar os nossos ganhos para um grau mais... Que ganho se você tem 1/3 da população vivendo nessa situação, 33% vivendo na pobreza e na pobreza extrema? Então, Vitória, você está falando de Vitória. 33%. Que estaria Cariacica, mais de 50%. Viana, 60%, quase 70%. É uma tristeza. Serra, 37%. Segundo as estimativas do IBGE. Deve ser muito trabalho pela frente. Por isso que a gente coloca que os investimentos nessas áreas, eles têm que ser prioritários. Sim. Sem esquecer a área central. A área central também é muito importante, até porque esses edifícios vazios também podem ser lugares para habitação de interesse social. Sim. E é justamente aí que toca aquela coisa que a gente estava falando da função social. Ninguém pode ter um edifício vazio
e deixá-lo vazio porque o interesse dele, porque ele é proprietário. Quer dizer, você tem que ter os instrumentos de gestão urbana para forçar que esse sujeito use, né? Para tornar que não seja barato ou não seja para ele fácil se deixar um bem vazio, deteriorando, piorando a condição de vida dos vizinhos, porque também tem esse aspecto, e não garantindo às pessoas o direito à moradia, né? Aí, Clara, a Vanusa passou por aí, boa noite, Demian, mas a Vanusa passou por aí, e Vanusa é uma trabalhadora da área de saneamento. Vamos falar um pouquinho do saneamento, nessa perspectiva? Deve muito minha área, não. Não, mas eu acho que a gente consegue falar um pouquinho de saneamento como direito humano. Quer dizer, se a gente está falando desses espaços que estão... você usou a expressão como era a expressão? Eles chamam, é muito feio o nome, tá? Uhum. O nome, a designação, ela atrai o tipo. Você fala que um assentamento é subnormal, na cabeça de uma pessoa, ela quer extirpar aquilo. Sim. A política brasileira tenta chamar isso de assentamento precário. Eu prefiro chamar de espaço autoconstruído, que valoriza o mínimo que aquela população fez de esforço para construir o seu território sem apoio de ninguém. Tá? Legal, legal. Então, o espaço autoconstruído, ele hoje está identificado com essas condições abaixo do normal, mas não por conta da ação da população, porque a população fez aquilo que era possível, mas por conta da falta do Estado provendo os direitos sociais, garantindo os direitos sociais. A Vanusa, ela é funcionária da CESAM e ela é assistente social, portanto, ela lida diretamente com essa situação aí. Então, eu queria ver se a gente falava um pouquinho de como o saneamento está em Vitória, se você tem algum dado, né? Não sei se você tem, a gente não fez nenhuma... mas do que a gente pode pensar numa candidatura, num mandato, o que a gente pode pensar para o saneamento em Vitória? Provavelmente essas áreas que são 33% não tem. Sim. Mas dizem que Vitória tem uma cobertura muito ampla, que falta ligação. Inclusive, eu também já ouvi dizer que não são apenas os pobres que não fazem a ligação de sua casa com a rede pública. Sim. Inclusive, tem áreas que são áreas de alta renda que as pessoas simplesmente não fazem esse dever cidadão, né? Em Vitória, eu não, né? Ela até falou que pode ajudar. Em Vitória, o que eu sei é isso, que existe uma rede ampla que há pouca ligação, não há ligação em todos os pontos. Mas tem uma questão que é ampla, que é regional, aí são a questão dos consórcios, né? Sim. Os outros municípios que usam a Baía de Vitória, né? Quantas vezes que a nossa praia está poluída porque os outros municípios... Né? Então, sim, é a questão aí de uma atuação metropolitana. Muitos dos nossos problemas é uma questão da atuação metropolitana. E chegando nesse ponto, a gente sabe quem são as pessoas mais atingidas, né, por não ter acesso ao saneamento. Pessoas que muitas vezes são aquelas mulheres, famílias solo, e essas mulheres são negras. Sim. Né? Tem toda uma questão da acessibilidade, a questão ao saneamento, à água, ao serviço de água, as pessoas que moram mais remotamente, tipo deixar o 2 lá na dobra da dobra, né? Então, isso nos atinge. Uma das coisas, né, que a gente... ela fala que falta rede de esgoto nas mãos vulneráveis, né? Sim. Então, esse trabalho tem que ser feito pelo prefeito. Inclusive, falta banheiro, gente. Uma das questões que marca a precariedade habitacional, por exemplo, a casa do seu Manuel, que a gente está fazendo a casa dele, ele não tinha banheiro, ele não tinha ligação de água. Ele não tinha dentro da casa dele. Ele não tem ainda, porque a gente não fez a casa dele. Mas a gente está fazendo. E depois tem que pagar. Tem que ter um acesso, né? Tem que saber usar, tem toda uma questão, né? Então, falta essa rede, né? Falta essa ligação, mas também essa questão de pensar, de fazer isso num sentido metropolitano, de fazer programas articulados de modo metropolitano. Isso é fundamental, porque a gente não consegue pensar em Vitória fora da Grande Vitória. Onde é que está o limite entre Vitória, Serra, Cariacica? O limite
real. Na verdade, tem o limite político, mas a gente não vê o limite real, né? Ela É uma citou grande aqui cidade. os territórios em Vitória que não tem, tá? Hã? Ela citou, eu vi São Benedito, Sim. eu Ah, tá. vi Morro do Cabral, Piedade, Morro do Piedade. Cabral. Sim. Obrigada, Vanusa. Tá vendo? Nós temos muita interação para fazer aí nesse processo. E aí vem uma questão para a gente, Clara. É preciso que esses bens, as empresas que produzem esses serviços, vamos pegar o serviço de água, esgoto e meio ambiente, que no Estado do Espírito Santo é marcadamente marcado pela atuação da Cesan, que já foi uma grande empresa na época que a gente chamava de saneamento. Eu acho que hoje ela deveria ser uma empresa de meio ambiente, muito mais ampla do que só o saneamento. Mas o fato concreto é que a Cesan vem sendo partilhada, uma PPP aqui, uma PPP ali, e uma gestão que não interessa ao interesse público. Mas, assim, me parece, e está na lógica de muitas das falas que estão aqui no material de vocês, a gestão pública desses direitos. Porque a Vanusa pode estar aí também para nos ouvir isso. A gente sabe, inclusive o pessoal tem uma posição muito marcada nesse processo. O último marco aí do saneamento tentou forçar a privatização das empresas de água e esgoto no Brasil inteiro. E a gente é resistente contra esse processo, porque a gente acha que água e esgoto não pode dar lucro, né? Água e esgoto é para tratar a saúde, é para prevenir a saúde. É um bem comum. É bem comum. E aí há toda uma forçação de barra da nova legislação para que, especialmente pequenos municípios, tenham que vender a sua água, entregar a água para a iniciativa privada. Coisa que já deu errada até na América, né? Na América do Sul, a gente já teve a situação de Cochabamba, na Bolívia, em que teve uma guerra da água, uma história que quem puder entrar aí na internet e pegar é muito bom para entender o que aconteceu lá, que é o que pode acontecer aqui com esse processo iniciado pelo governo federal e que o pessoal lutou muito contra ele, tá? Então, assim, o saneamento é muito importante, é importante que ele seja público e ele pode ser da Grande Vitória, então metropolitano, desde um convênio, né, de um consórcio entre os municípios, porque Vitória não tem a água dela, né? A água é uma nação de água de outros municípios, né? O rio passa por outros municípios. Então, a captação não é feita em Vitória. Então, é preciso pensar a região metropolitana sob muitos aspectos, e esse daqui, do saneamento, da água, do esgoto, é só um deles, né? Então, deixa eu falar assim, e a cidade antirracista? Para a gente falar também com algo que nos toca fundamentalmente, né? E antirracista e antimachista. Por exemplo, a Estael, né, que faz parte do nosso movimento, ela lembra que essa cidade que tem muitos espaços vazios é uma cidade perigosa para as mulheres andarem sozinhas, né? Porque tem muitos espaços fechados, né? E com relação, né, foi bonito, foi a Maria Luísa, uma das cabeças, foi a única que todos os nossos pontos, a gente teve uma colaboração muito intensiva para pensar, né? Lembra do direito à memória, né? Nós temos uma ex-aluna, não sei se você se lembra dela, Gabriela Gaia, ela tem uma projeção nacional bastante intensa, professora da Federal da Bahia, né? Ela fala do direito à memória, foi com ela que eu aprendi essa questão sobre o saneamento, atingir bastante as mulheres, né? Basicamente, a ponta que vai sofrer mais a questão do acesso ao saneamento. Então, bastante a questão do acesso, a questão da gestão democrática, a participação intensiva para ser ouvido, a reparação, né, que tem a Joyce Beth, você conhece ela, urbanista? Não conheço, quero conhecer. Também é maravilhosa. Ela escreveu naquela coleção, eu acho que é o empoderamento que ela escreveu, acho que foi o empoderamento da coleção de Jamila. Ela fala de urbanismo reparador, né? Valorização dos territórios, como era para o Espírito Santo inteiro, né? Reconhecimento dos territórios quilombolas, que inclusive, e das populações tradicionais,
que inclusive, né, tem forma de propriedade, de gestão territorial completamente distinta. A gente tem ali na Ponte Grande um território que é reconhecido como quilombola, né? Sim. Sim. E é bem essa discussão que eu acho muito, né, providencial, que começou a rolar com a questão, né, dos movimentos do Black Lives Matter, né, dos monumentos, que já tinha acontecido em 2013, 2014, o movimento às bandeiras dos índios. Já toda vez os movimentos, eles vão lá naquele monumento. Tem uma estátua linda, né, feita pelo Brecheret, tadinho, todos os dentes estragados. Aí você vê a disputa mesmo, né, pelos territórios, nome de rua, escravocrata. Eu acho que é questão de discutir. Apagar totalmente, talvez não seja depende muito. Eu acho que tem que ter um debate para a gente entender por que não, talvez, o apagamento, para a gente se lembrar que aquele momento houve, né? Mas tem que ver coisa por coisa, monumento por monumento, ponto por ponto. Teve um trabalho artístico que mudou os nomes das ruas há pouco, né? Tem uns 3 anos, são fantásticos, mostrando aqui, né, um negro sofreu violência, aqui essa pessoa teve, né, foi um escravagista. Essa discussão é muito importante, eu acho. Teve um trabalho lá em Santos de umas crianças de uma escola que o fundador de Santos era um escravagista, né? As crianças mudaram o nome da rua com o nome dele. Elas decidiram que ele não merecia ter o nome. E assim, não merecia mudar o nome do cara que fundou a cidade. Santos. Né? Agora você veja uma coisa interessante que você fala do direito à memória. Eu queria falar 2 coisinhas que me vieram aqui na cabeça, porque eu acho que isso é um papo também. Primeiro, isso que você falou é importante. Ninguém sabe que o Pelourinho de Vitória estava na escadaria Maria Ortiz. Então, um pouco mais acima, né? Num cruzamento. Mas naquela região. Era importante a gente saber sabe que está no mapa. Está no mapa. Quando a gente fez tranquilo. o percurso, a gente sabe quem pensa Vitória. Mas a população de Vitória não sabe disso. Então parece que Vitória não é uma cidade racista, em que houve a escravidão aqui. E eu sempre gosto de falar isso, que eu quero reafirmar isso. A bisavó da minha mãe estava sentada vendo a mãe dela colocar, isso não era Vitória, ela era Vila Velha, as pedras de uma das estradas do convento, como escrava. Então, isso não é uma coisa que se possa apagar, né? E eu acho que Vitória tem um apagamento, né? Tem uma tentativa de que essas coisas se apaguem. Uma vez, claro, eu estava sentado, era muito novo, era advogado, estava fazendo um atendimento no dia do advogado ali na Praça 8. Sentou-se uma senhora que veio perguntar alguma coisa. Ela não queria perguntar nada, na verdade. Ela queria me contar a história da resistência ali no Forte São João, no Forte embaixo, da resistência, da história que ela tinha, da família dela, porque ela era de uma dessas famílias 400 de Vitória, sobre a resistência que aconteceu ali no Forte contra a tentativa de invasão dos holandeses. Porque ali já tinha resistência. A resistência não foi só na escadaria. Ali já havia resistência. E ela falou o seguinte no final. Quando eu falei, então quer dizer que a sua família, o seu antepassado, foi quem fez a luta contra eles e atirou do holandês. Ela falou, não, foram os escravos. Eles não pegavam em arma. Quem estava pegando nos canhões, botando peso nos canhões, eram os escravos. Então, ela acabou me dando uma lição para dizer assim, você acha que um nobre ia botar bala de canhão? Quem estava fazendo isso eram os escravos. Então, assim, essa história... Sempre teve uma população negra maior do que a gente tem. Né? Eu vou registrar aqui, Clara, que o PCB Capixaba está aqui. O PCB é um partido que tem a nossa linha de atuação, então é sempre nosso companheiro. Já foi companheiro em algumas eleições. Hoje a gente continua com essa parceria e o PCB Capixaba está dizendo aqui que a questão do abastecimento da Grande Vitória é uma bomba relógio. Que não tem sequer previsão de construção de reservatório, e com a mudança do marco regulatório, esse cenário é ainda mais preocupante, porque aí o governo não vai querer fazer investimento e aquela coisa toda, e a gente já teve problema de seca, né, e desabastecimento aqui na Grande Vitória. Né? Então, registrando aqui a participação.
eu vi um trabalho que já tem dois trabalhos, né? O plano de mobilidade daqui do Espírito da Grande Vitória e esse da água, era da meio ambiente, mas a questão fundamental era a água, que já esgotou o prazo que eles davam para arranjar outras fontes, tanto da água quanto a questão da mobilidade urbana de Vitória, com os prazos esgotados, né? Uhum. A questão do pagamento no Espírito Santo, ela é com relação né, às pessoas, né, que tiveram essa origem, a afro, né, afro-brasileira. Ali tem uma rua ali de trás, né, que sai da Costa Pereira, que ela foi uma rua que depois que acabou a escravidão, eles ficaram morando por ali, né? E, assim, os primeiros apagamentos, vai enterrar, tinha uma separação entre o lado ocidental e o lado oriental. O lado oriental é o lado que vai para a Curva do Saldanha, ali é onde tem a Igreja do Rosário, era uma região, né, então, toda, né, marcada por isso, e tinha a Igreja dos Pescadores. Quando vai fazer toda a transformação, eles quebram a Igreja dos Pescadores, e assim, a gente não tem nem registro nenhum, né? Só da memória. Nenhum. Então, essa coisa de apagar a memória começa com os povos mais, né, o povo originário, o povo africano, mas também passa pelas nossas memórias mais antigas, vai passando por cima de nós mesmos, né? Então, realmente, mas só que no caso, a gente está falando da cidade antirracista. Sim. Então, é o direito à memória, reconhecimento do território, né? Os territórios. A gente coloca na parte da parte da periferia. Para mim, a criminalização dos movimentos funk é um apagamento do território, dessas manifestações endógenas do território, é um apagamento, é uma homogeneização completamente racista, e ela é criminalização das localidades, né? Então, eu acho que também tem alguma coisa da cultura ligada a isso, os novos movimentos. Não só os movimentos antigos, mas como as novas formas de resistência ter espaço na cidade. Porque elas, inclusive, são meio que tradicionais. O próprio funk, ele traz uma melodia lá de trás, da cantiga, né? Que é reelaborada para o funk. Parece que o funk é uma coisa moderníssima, mas ele tem um pé lá atrás, na cantiga, né? Então, quando a gente ouve a melodia, isso eu sei porque eu gosto muito de música, então eu ouço que algumas melodias do funk, na verdade, são um aproveitamento de cantigas que a gente aprende lá na infância e que voltam no funk, na forma da elaboração da música, que é uma música que, inclusive, aproveita de pedaços, né? O funk não tem nenhum compromisso com a propriedade intelectual das coisas. Está tudo ali, eles pegam, reaproveitam a própria batida, aquela batida do funk carioca, que é uma batida de terreiro reelaborada, remixada. Tem um negócio, tem uma questão filosófica aí por trás do funk. Mas uma outra coisa da memória que eu queria falar, e não eu acho que é só para lembrar da memória, a gente não precisa falar muito disso, mas é da figura de Dona Domingas, né? Uma mulher da área de saneamento, né? Fantástica, né? Que mulher fantástica. Minha mãe que me apresentava ela lá com a estátua que tem ali perto do hotel, né? Ali do antigo hotel Estoril. O Estoril, eu estava o Cannes na minha cabeça, do Estoril, e ela sempre falava, essa era a Dona Domingas, porque ela conheceu a Dona Domingas como criança ali na rua, né? Catando o lixo. Cara, ela é o nosso... a nossa base do processo de reaproveitamento, é ela, né? Do processo, exatamente. Depois dá outro nome, vira uma coisa maravilhosa, tem até política pública para isso, mas ela já fazia aquilo por conta muito da necessidade dela, mas uma mulher preta, velha, que fazia esse serviço, eu acho que também está escapando da memória das novas gerações, né? Por isso a gente tem até uma proposta incorporada aí, viu, Clara? Que, aí eu estou falando um pouquinho de fora, de que os mestres de folclore e também as pessoas que conhecem a história de Vitória possam ser contratados para dar aula nas escolas. É preciso que a permanência dessa memória, porque é a falta da nossa memória que permitiu, por exemplo,
o aparecimento desse bolsonarismo e o ressurgimento de algumas violências simbólicas que estão nos matando hoje. Porque quem viu Dona Domingas não pode achar que é normal o empobrecimento, que é normal o abandono. Né? Quem conhece é isso que você está falando, as igrejas, quem conhece tudo da cidade, não pode achar que é possível simplesmente passar um trator, derrubar um prédio e derrubar uma construção histórica e colocar um prédio enorme ali, porque está tudo bem, porque isso é desenvolvimento. Né? Eu acho que essa coisa é muito importante para a gente, sabe? Exatamente, né? Porque você, por exemplo, você tem agora a possibilidade do porto. Que vai? A gente está num momento de impasse com relação ao Porto, a Flexibras, que mudou de nome, Tecnip, toda aquela área ali do sul, né, da entrada sul, que é a entrada da Florentina Vidos. Dependendo do encaminhamento, é uma ruptura com a nossa escala que já foi feita. A gente tinha uma escala pequena, aí depois a gente entrou nos anos 40 com uma escala intermediária, nos anos 60, 70 e 80 a gente verticalizou demais, né? Durou, né, a Esplanada Capixaba durou 30 anos de um uso intenso, está lá agora um pouco jogada, né, com destino. Nós estamos com um destino de Vitória muito incerto, né? Mas você falou duas coisas que eu acho importante, uma coisa assim meio afetiva. Eu sou de Cobilândia, meus parentes são de Areinha, é um pouco gente que veio de Açores, índio, né? Porque teve que misturar, você sabe disso, né? Os portugueses tiveram que casar com os índios, se casaram entre si. Minha família é da Serra, mas é esses daí que são, né, a parte mais que misturou tudo, né? Mas aí eu tenho essa memória afetiva por esse lugar. Uma coisa que eu sinto falta, a gente sabia o nome dos nossos loucos, dos nossos maluquinhos, Otinho, da Dona Domingas, como uma pessoa que fazia todo esse trabalho, né, de reciclagem, sabia. A gente não tem mais a valorização dessas pessoas, elas tinham um nome. E hoje, outro dia, um vereador veio aqui e pegou os moradores de rua, botou todo mundo para correr. Assim, é uma falta de respeito com uma população que não tem acesso, são tratados como pessoas que não têm nome, que não têm. Inclusive, na nossa agenda tem um ponto para eles. E na moradia, eles reivindicam moradia porque é o ponto principal. O ponto para eles a partir de ter a moradia, né, um trabalho do Vinícius aparece isso. Uma pessoa foi morar naquela ocupação de São Vicente, era um ex-morador de rua. A partir do momento que ele teve uma casa, ele tomou um banho, ele conseguiu fazer documento, ele conseguiu se organizar. Exatamente, primeiro casa, sabe? A minha irmã trabalha no CAPS-AD, ela fala, as pessoas que são moradores de rua, né, população em situação de rua que é atendido lá, ele fala, gente, eu estou recebendo esse auxílio, mas eu morro de medo. Né? Eu sou vulnerabilizado, não só, né, por quem está na rua, como também pela própria polícia. Está muito violento estar na rua. A outra coisa é com relação aos resíduos sólidos. É uma política que coloca no consumidor e nesses grupos, que são os grupos que recolhem, toda a responsabilidade ir para o município, sendo que quem é o grande poluidor é o produtor. Eu acho que a gente tem que começar a restituir para a Amazônia, para quem que produz o lixo, que tem que pagar essas pessoas. Eu fui de uma banca que eu saí da banca chorando, porque essas pessoas não ganham um salário mínimo, esses que já estão em cooperativa. É mais fácil esses que estão na rua ganhar um pouco mais. Muito falta de respeito e uma política muito mal aplicada com a questão dos resíduos sólidos. Muito interessante. Porque tem que mudar a visão sobre a responsabilidade sobre a produção do lixo. Porque, pelo que você está falando, quer dizer, quem produz o produto que vende para a gente poderia, inclusive, entregá-lo de formas diferenciadas, né? Mais orgânicas. O fato de comprar produto muito... já um processo de produção muito avançado, né? Nas embalagens e tudo mais, deixam um lixo que faz parte do lucro deles, né?
Esse lixo não está lá à toa, esse lixo é parte do lucro que eles geram para eles mesmos e deixam esse problema para a gente resolver. Você está corretíssimo. Essa é uma coisa que às vezes passa desapercebido de nós mesmos que vamos juntar. Eu estou aqui com a coleta seletiva, separando o plástico do papel, tudo mais, achando que estou fazendo um grande negócio, mas eu tenho que brigar para que a produção não gere tanto lixo, né? Para que o processo e que as pessoas que recolham isso recebam remuneração que sustente a família delas, né? Elas estão prestando um serviço essencial para a nossa habitabilidade, né? Exatamente. É muito bom. Agora você falou da questão da violência. Tem uma questão de segurança cidadã também nos pontos do BR Cidade. Você quer falar um pouquinho dele? Você acha que dá para a gente essa parte que eu menos... Eu não sou boa nessa parte não, André. Eu não sou boa. Então fala o que você quer falar. Eu acho que tem a questão da segurança, sim, né? Porque nesses outros pontos que a gente falou, da criminalização dos territórios, em produzir políticas para impedir que a juventude embarque nessas roubadas, né? Inclusive, eu acho que a questão das drogas também. As drogas, na verdade, também foram inventadas. Para criminalizar, isso não está lá, não. Na minha cabeça que está isso, tá? Me perdoem, né? Meus colegas do BR Cidade. Um dos fatores é amortecer, sabe, alienar a população para ela não compreender o que está rolando. 2 é criminalizar os territórios. Você tem um território como o bairro da Penha, tem 3 mil pessoas morando lá, 20 envolvidas, Gente, um dia desse eu fui lá numa passeata, né, por causa de um menino morto. Eu me assustei com os policiais andando com metralhadora no meio da... Uma criança cresce vendo aquelas metralhadoras. Um absurdo. O modo como eles abordam as mulheres. É inaceitável, tá? Inaceitável. A gente falava no nosso Vitória de Verdade, agora é Vitória da Raça. Em 2016 era Vitória de Verdade, o programa que era eu e Brice, né? Brice era a minha co-prefeita naquela época, de candidata. Que a gente falava em segurança de direitos. Nós queremos segurança dos direitos. Nós queremos uma organização da cidade que assegure todos esses direitos das pessoas. É óbvio que em algum momento tem que conseguir mediar algum tipo de conflito. É verdade, precisa disso também, né? Mediar conflitos que podem gerar violência, que podem gerar... Isso é preciso garantir, mas a gente faz isso a partir da segurança de direitos. As pessoas que têm direitos assegurados têm muito menos... pontos de choque que possam gerar algum tipo de conflito que venha gerar violência. E sempre violência contra a pessoa, não é violência contra patrimônio, porque o Código Penal é feito para proteger o patrimônio. Os crimes patrimoniais têm penas geralmente maiores do que os crimes contra a pessoa. Entendeu? É uma inversão da lógica, né? É que a gente chama de um código patrimonialista, porque ele bota no patrimônio o bem principal, então ele bota as penas maiores nos crimes patrimoniais. Aí depois vem a lei de drogas, que está fora do Código Penal, mas que instaura um novo modelo de justiça penal, que é a justiça do inimigo, de direito penal do inimigo. Aí o inimigo está ligado à questão da droga, porque a droga ela é perseguida lá no território. Ela não acontece só lá, mas é lá que ela é perseguida. E aí se constrói o inimigo da sociedade, que é o morador periférico, como você falou, que autoriza a polícia a entrar atirando, né? Não precisa perguntar, é só atirar, porque depois a gente conversa com os órgãos superiores da administração da justiça e eles vão lembrar para a gente que está tudo certo, vocês cumpriram o seu dever, que era chegar atirando contra os inimigos, porque os inimigos são os que moram lá. E essa é a lógica que é real, né? Que é operativa do sistema de segurança e de justiça, né? Então, uma das questões que aparece lá na nossa agenda é essa, né? De descriminalizar essas pessoas, né? Elas são sujeitas de direito, né? Sim. A questão de você criminalizar um território inteiro por causa de uma das coisas, são essas e isso serve, né, para, por exemplo, a imprensa, no dia que teve o caso de Jaburu, que foi outro caso, né, 10 pessoas atingidas, eles fazem uma passeata com todo o direito do mundo, né, um cartaz lembra, né, nós somos trabalhadores, saímos cedo para trabalhar. São essas pessoas que são o seu porteiro, são essas pessoas que dirigem o seu Uber, a sua ambulância, trabalham na sua casa, às vezes são professor do seu filho.
E aí você esquece tudo isso e vai somar a esse preconceito com essa população, né? Essa população que está saindo na Covid, né, Clara? Né? Foi a primeira forçada a sair durante a Covid, a pegar ônibus lotado, né? Em condições sanitárias inadequadas, para poder continuar gerando lucro para outra parte, para uma pequeníssima parte da população, né? Para gerar conforto também para outra parte da população. É a população que, quando o Estado chega lá, geralmente chega, tem até a expressão Estado, Lavínia está falando aqui, Estado genocida, eles chamam de Estado presente, é Estado genocida, ela está correta, esse é o nome que tem que dar, porque a forma com que a polícia opera nesses espaços, a segurança pública opera nesses espaços, e o sistema de justiça, não é só o policial, não, é todo o sistema de justiça, opera nesses espaços, diz muito de como que, na real, esses espaços são considerados em termos de dignidade. As pessoas daquele local são consideradas pelo sistema todo como menos dignas dos direitos fundamentais, e aí de todos os níveis, políticos, e individuais, e sociais, e culturais. Aí misturam todos os direitos. Então, acho que é fundamental essa ideia que a gente precisa ter de uma segurança de direitos, que não começa nem termina na polícia, nem na tentativa de armar a Guarda Municipal, que é uma das propostas que está posta aí agora no novo processo, né? Vamos armar, vamos transformar a Guarda Municipal numa polícia militar municipal. Isso é um absurdo de todos os tamanhos e a gente já sabe que não é efetivo, né? A gente só vai gerar mais violência e mais morte. O Espírito Santo e Vitória não são estados descolados da morte. Inclusive, só para fechar esse raciocínio, você sabe que tem uma relação direta entre a morte pela Covid e a morte por violência letal? Os números batem muito, tá? Batem muito. Por exemplo, a gente pegou Grande Vitória nos dois pontos, tanto na violência por arma de fogo, quanto, por exemplo, na Covid. Os bairros pobres da Grande Vitória, a morte é 4 vezes maior de um morador de um bairro pobre, especialmente dos negros, que comparado com os bairros ricos, especialmente comparado com os brancos. E a Covid é a mesma coisa, tá? Então, assim, mostra que há uma relação na falta de serviço público. Um falta da área econômica, outro da área de saúde, mas que há uma relação de causalidade aí que pode ser pensada para ser desenvolvida no tempo. Mas desculpa, eu acabei te interrompendo 2 vezes. Um dos trabalhos que a gente fez agora na pandemia foi, junto com outros, né, do Brasil inteiro, teve, acho que uns 17 estados, a gente fez um monitoramento e realmente, por exemplo, enquanto Cariacica é 3,4, né, Flechal é 7,8. Bairro da Penha, a mesma coisa, enquanto Vitória é 3,4. Letalidade, né? Doente e morte. Sim. Agora, o mais impressionante sempre é Viana. 11% no bairro que a gente levantou. 11%. Olha só. Uma letalidade altíssima. Vai batendo com pobreza extrema, o levantamento do IBGE, sabe? Só vai confirmando uma verdade, né? Esse monitoramento também nos lembra uma coisa, a gente pensou, né, por causa da disputa entre os estados, municípios e a União, né, sobre a questão de como enfrentar essa Covid, se respeitar as diretrizes da OMS, a gente achava que o estado e o município ia levar isso de uma maneira melhor, né? Mas o que aparece a questão da saúde, nem todos os lugares abertos, inacessibilidade em alguns lugares, muito desigual, tá? Tem lugares que sim, lugares que não. Aí aparece gente que não tem acesso à água de jeito nenhum, lá em Vila Velha, Barra Mares, que também tem uma taxa altíssima de contaminação, mas pasme, nem informação. Sim. Que é o município que tinha que fazer isso, nem informação. Aí a gente fica assim, nossa, né? Ou seja, não fez o papel deles, municípios. Não. Claro, acho que a gente pode ir terminando, a gente começou às 18, mas a gente teve que reiniciar, então teve um tempinho a mais. Você pode fazer uma fala no geral, assim, da importância desse processo, voltando àquilo que a gente começou no outro, porque esse vídeo ficou em 2 blocos, infelizmente, porque caiu. Mas a fala, porque eu acho que algumas pessoas não estavam aqui,
dessa questão do que significa uma reconstrução, uma construção da cidade a partir da construção da interação, da construção de uma política, até desse lugar. Você falou de topos, mas eu estou falando do utópico, do lugar que a gente sonha em estado, local, onde a gente pretende, né? Dessa utopia da cidade, né? Da cidade inclusiva, que eu acho que tem tudo a ver com a situação aí do BR Cidades. Pois bem, né? Aí eu vou lembrar da nossa mestra lá, nós temos uma mestra, que é a Remínia Maricato, que inclusive está colaborando no programa do Boulos da Erundina, né? Ela fala, né? É no poder local, né? No local. O local aí para nós é um município. Nossa Constituição é municipalista, os direitos sociais devem ser provisionados nessa escala do município, é aqui que a gente tem que tomar conhecimento do que a gente pode. Claro que a União tem que, né, redistribuir os recursos e tudo mais. Então, toda a questão da gestão democrática da cidade, da participação nos processos decisórios de todos, né, o respeito às diferenças, a busca da equidade, da inclusão, né, são os processos. Nós fizemos uma agenda exatamente para começar a melhorar a discussão para a questão das eleições, para que as pessoas não venham com bravata, querer governar nosso município com bravata e com abstrações, né? Com política pública, com programas e com gestão democrática da cidade, que vai se governar esse município. Eu quero fazer um convite para você, Clara, que é o seguinte: nosso mandato vai ter um conselho político que, dentro desses limites que nós estamos colocando aqui, de um programa socialista, de respeito à dignidade da pessoa humana, vai ser governado, administrado pela população e pelos movimentos sociais. Eu quero convidar vocês e seus movimentos, que eu acho que o BR Cidades é só um movimento, né, porque eu acho que ele se encerra nesse diagnóstico, ou se ele ficar, que bom que ele fique, porque a gente teria aí pessoal qualificado para essa discussão. Está convidado para participar do Conselho Político dos Mandatos do PSOL, e o compromisso meu, né, do nosso mandato, é a constituição desse Conselho Político. Todos os movimentos de direitos, movimentos de moradores, de Vitória, e eu acho que isso vai irradiar para fora de Vitória, eu acho que é isso que a gente vai fazer. Esses mandatos do PSOL vão irradiar para fora de Vitória e do Espírito Santo. Vai ser fundamental. A gente tem capacidade para isso, porque as pessoas acham que o Espírito Santo é pequeno, que Vitória é pequena. Vou tirar o óculos para o pessoal me ver. Eu não enxergo ninguém sem óculos, tá? Então, vocês verem que é só uma questão de óculos, tá bom? Tá ótimo, a gente vai querer participar. Então, você está convidada. E todo mundo aqui está convidado. Mandato do PSOL Quando 2021. Nós somos convidados, a gente tem participado. Nós participamos da discussão do IPTU progressivo, da questão do direito à cidade, da discussão da habitação na escala do Estado, né, promovido por um deputado petista. Mas a gente sempre que convocada, a gente comparece. Não, mas agora é convocar para gerir um mandato. Essa é a convocatória. 4 anos de gestão de um mandato. Gestão política, onde a gente vai discutir, fazer política e reaprender a fazer política da forma nova. Eu agradeço a sua presença, agradeço todo mundo que está aqui, gente. Sei que sábado é um horário mais complicado a gente estar aqui, mas acho que a conversa é maravilhosa e vai dar muito material para a gente fazer isso que a Lavínia está falando aqui, ó, revolucionar a Vitória e revolucionar o Espírito Santo, sabe? Na quinta-feira eu vou participar de uma live com o pessoal do PCB. Tá aí, o PCB tá por aí junto. Vamos discutindo isso aí, vamos ficar junto aí com você também na quinta-feira. Gente, um abraço a todas e todos, a gente vai encerrando por aqui e vamos 50-1-2-3 para revolucionar a Vitória. Um abraço. E 50, Gilbertinho e Muna para a Prefeitura e André Moreira, 50-1-2-3. Um abraço. Tchau. Tchau, Clara. Obrigado, querido.